Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Seja bem-vindo ao nosso canal Espiritualidade Católica, canal 100% católico, onde nós vamos aqui estar conversando, entrevistando, trazendo pessoas aqui para falar para a gente sobre a espiritualidade da Igreja Católica, sobre o grande pilar da Igreja, que é o Catecismo da Igreja. Estaremos discutindo, debatendo, aprendendo coisas sobre a Igreja Católica, norteado pelo Catecismo da Igreja e pela Palavra de Deus. Meu nome é Júnior, André Júnior, já Leonardo vai se apresentar para você também. Desde já, convido você a deixar o like, deixar o legalzinho no vídeo, a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque assim você será o primeiro, você será a primeira a receber os nossos próximos vídeos, que serão bastante interessantes. Olá, boa noite. Meu nome é Leonardo Alves, também pertenço à Igreja Católica e estamos aqui para esse bate-papo leve, descontraído sobre a nossa fé, sobre o aprofundamento da nossa fé. Então, estou muito agradecido, André, por estarmos aqui nessa noite para aprofundar alguns temas e tirar algumas dúvidas também, que possamos vir a tirar. Então, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos dê plena capacidade para estarmos aqui nesse bate-papo. Forte abraço a cada um que nos acompanha. Desde já sejam muito bem-vindos e vamos lá. Isso aí. E nesse bate-papo você pode também conversar conosco através dos comentários. Então deixe o seu comentário aqui, não esquece de deixar o like, tá? Mas comenta aqui alguma dúvida que você tem diante do bate-papo, alguma informação que você quer adquirir ou qualquer outra coisa, se você está gostando, alguma crítica, pode colocar nos comentários, que assim você interage conosco também. Esse canal, a ideia do canal é um podcast, a gente fazer um podcast, porém como a gente está no início, a gente precisa de de inscritos, seguidores não, inscritos. Então por isso eu peço para você se inscrever no canal, porque assim a gente vai ter mais seguidores para chegar a quantidade suficiente para poder abrir live e fazer podcast. Quando for o podcast, nós vamos trazer pessoas aqui mais fundamentadas, vamos dizer assim, para trazer essas informações, para ser entrevistadas aqui por nós. Porém, para isso a gente precisa ter a quantidade de inscritos suficiente e a quantidade de horas suficiente também para poder fazer live e abrir um podcast. Mas até então será um bate-papo onde hoje nosso amigo Leonardo, como ele já se apresentou, ele vai fazer algumas perguntas para mim. De repente eu faço algumas perguntas para ele também, mas a princípio o que ele quiser saber ele vai perguntar e eu vou estar respondendo aqui. Se ficar alguma dúvida você põe nos comentários, beleza? Isso aí é uma oportunidade única, para estarmos também esclarecendo algumas dúvidas que você possa vir a ter, sobre a Igreja Católica, sobre a caminhada também, e conhecer-nos melhor também, Hoje, como ele falou, André, eu estou fazendo algumas perguntinhas a ele que ele vai estar respondendo para vocês. Então, é um momento oportuno para a gente trocar uma ideia e conhecer-nos cada vez mais. E iniciando esse momento de bate-papo, nesse primeiro momento, nós pensamos em falar sobre a nossa espiritualidade de modo geral, sobre a nossa caminhada, sobre a nossa vida de fé dentro da igreja. Continue nos acompanhando, tá? Hoje, certamente ele irá perguntar alguma coisa para mim relacionada a isso, sobre a minha caminhada, e depois, ou nesse ou no próximo vídeo, certamente eu irei conduzir algumas perguntas também para ele. E assim você irá passar a nos conhecer melhor, para quando a gente estiver com pessoas aqui que vai nos ajudar a entender melhor a Igreja Católica de modo geral, você já vai saber um pouco sobre a nossa caminhada, que nós seremos, de certa forma, os apresentadores desse programa. Então, desde já, estou aqui aberto para que você faça a primeira pergunta. Pode nos contar um pouco como foi a sua, vamos dizer assim, iniciação? A gente usava muito esse termo na catequese, Antigamente, não sei se hoje ainda usa, mas vou usar esse termo para você.
como é que foi a sua iniciação na vida cristã, a primeira experiência, contato com o nosso Senhor Jesus Cristo e até os dias atuais. Olha só, é interessante essa partilha, porque isso com toda certeza vai ajudar você na sua caminhada, como me ajudou também quando eu passo a conhecer a identidade religiosa, a identidade católica de algumas pessoas, né? Isso fortalece um pouco mais a nossa fé. Respondendo a sua pergunta, a minha caminhada começou há muitos anos atrás, há mais de 25 anos atrás, onde eu comecei na catequese ainda criança, né, e não tinha ainda um vínculo com a igreja, não tinha ainda, estudava catequese apenas porque era de certa forma, e até hoje deveria ser, inicialmente não tem problema nenhum se for obrigatório, mas ela era como se fosse obrigatório. Toda criança, pelo menos na minha região, na minha família, tinha que ir para a catequese para, como o Leonardo falou, dar início à iniciação cristã. Começou na catequese. Então, realmente era iniciação, que era a turma de iniciação. Depois, pré-eucaristia, depois primeira eucaristia. E foi quando eu fui conhecendo um pouco mais a igreja, de acordo com o que uma criança pode conhecer, né? A história da criação do mundo, a história de Adão e Eva e tal, os primeiros cristãos, essas coisas que é próprio da catequese. Mas o meu vínculo maior com a igreja, Leonardo, se deu a partir do momento que eu estava prestes a fazer a minha primeira comunhão, a minha primeira eucaristia, que os catequistas e grandes catequistas indicaram que era como sendo uma regra. Para fazer a primeira comunhão, você deveria estar participando de um grupo dentro da comunidade. Então, na época tinha grupo de coroinhas, tinha grupo de jovens, para quem era um pouco mais adolescente. No meu caso, como eu ainda era muito criança, eu recebi o convite para participar do grupo de coroinhas, né? A minha prima, Patrícia, Paty, ela era uma das catequistas, não era minha catequista, mas era catequista da época. E ela falou: Júnior, participa do grupo de coroinha, que assim tu vai conseguir fazer a primeira comunhão. Então lá fui eu, né? Conhecer o grupo dos coroinhas, e a partir desse momento que eu comecei a ser coroinha, a servir no altar, a estar mais próximo do sacerdote, a estar mais próximo do altar, da missa, e entendendo a missa ali, porque o coroinha é a obrigação do coroinha entender a missa, saber cada passo da missa, o que é que está acontecendo. Aí eu fui me apaixonando pela missa, eu fui me apaixonando pela igreja, a partir, claro, do momento da minha catequese, já foi como sendo uma sementezinha, né? Uma semente que foi semeando ali. Não estou dizendo que a catequese não é o suficiente, porém, o vínculo maior com a igreja foi a partir do dia em que eu aceitei o convite para participar do grupo de coroinha, e lá eu fiquei sendo coroinha por 12 anos. Passei 12 anos sendo coroinha. 8 anos como coroinha, servindo no altar, e depois mais 4 anos ajudando os meus coordenadores na administração do grupo, onde eu já não servia mais o altar, até porque já estava grande, não muito grande, mas estava grande. Hoje adulto serve ao altar como coroinha, mas na época era mais próprio para criança. E aí depois eu continuei minha missão no grupo por mais 4 anos, ajudando na administração, né? Ajudando na galera nova que chegava. Excelente, André, excelente a sua explicação, né? Já desde pequeno, sendo colocado na catequese. Então, para a gente perceber, né, pessoal, o quanto é maravilhoso os pais começarem a introduzir as crianças, né, a princípio na catequese, para começar esse desenvolvimento, né, desde a infância. Então, foi muito primoroso isso que seus pais fizeram, né?
e com a ajuda de catequista, como você citou aí, a Patrícia, né, como você citou sua tia, sua prima, né, dando todo esse incentivo à catequese. Então, fundamental isso aí. Que bom, né, pessoal, a gente ver esse exemplo de fé. Me diz mais uma coisa, nessa questão desses anos que vieram decorrendo, como foi que todos esses fatores te ajudou a crescer na vida cristã? Mais uma vez eu quero agradecer pela pergunta e dizer assim, que realmente todos esses fatores eles agregaram muito na minha vida cristã, no sentido de que foram raízes, né? Raízes foram sendo formadas raízes que até hoje, logicamente, estão enraizadas em mim. Então, toda vez que por um momento eu pensar, né? E se você fez, mesmo que você não faça, eu posso até dizer depois Fica à vontade aí, tranquilo. Sobre isso, é que, de acordo com a fala que eu ia dizer agora, eu vou dizer, se alguma vez eu pensar em sair da igreja, em me afastar da igreja, como uma vez aconteceu, e é isso que eu estou dizendo assim, porque caso você queira perguntar sobre isso, está enraizado em mim. Porque esses 10, 12 anos que eu passei servindo ao altar, acompanhando a missa de perto, acompanhando o sacerdote, aquilo ali foi, para mim, até hoje, muito marcante, né? Porque você não está ali simplesmente por um acaso, simplesmente por estar. Você está ali por amor a Deus, por amor a Jesus, por amor à igreja. E dentro do grupo de coroinhas, pelo menos na minha época, era muita formação. Era encontro semanal, a cada mês, uma vez por mês, tinha adoração ao Santíssimo Sacramento, somente com os coroinhas. Era interno. E ainda lembro o dia, era uma das segunda-feiras, não lembro se era a primeira, a segunda, a terceira ou a última do mês. Mas era dia de segunda-feira. As reuniões do grupo era domingo à tarde, às 16h. E na segunda-feira, uma vez por mês, todos os coroinhas, os meninos e as meninas, a equipe que coordenava, todos, adoração ao Santíssimo Sacramento. Então tudo isso aí foi criando raízes, sabe? A gente vai aprendendo ali que Jesus é o Rei, que Jesus é o nosso foco, é o nosso objetivo. E toda vez, como eu disse, toda vez não, aconteceu uma vez, eu posso contar essa história aqui, eu posso contar essa experiência aqui, mas se porventura acontecer de eu pensar ou de você pensar em sair da igreja, se você tem raízes, com toda certeza, você nunca sairá da igreja, né? É como certa vez o padre Paulo Ricardo falou, né? Acho que respondendo a uma pergunta ou falando uma pregação, ele dizia assim, por que os fiéis da igreja católica estão saindo? Ele dizendo, porque não são fiéis, são os infiéis. Os fiéis estão na igreja até hoje, né? E para você ser fiel, você precisa ter raízes para tudo, né? Seja para qualquer tipo de relacionamento. E o nosso relacionamento, a nossa caminhada na igreja é um relacionamento, né? A gente precisa ter raízes para se manter fiel ao nosso propósito, à nossa missão e à nossa vocação. É isso aí, que bom. Então, é bastante importante, né, toda essa caminhada para você criar raízes. Me diz uma coisa, esse criar raízes foi fundamental desde criança, né? Seus pais colocou na catequese, como você bem falou. Então, toda essa caminhada nesse tempo, coroinhas, você passou pelos coroinhas também, então foi fundamental para criar raízes, não é verdade? Exatamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por isso também. Já me responde uma pergunta que já estou aqui, uma curiosidade. O que foi que te levou a tudo isso, né? Como você já bem disse aí, mas o que foi que te levou, de fato, a você querer ingressar na vida religiosa? Porque eu soube que você também entrou no seminário, né, dos pobres servos. Conta um pouquinho dessa experiência dos pobres servos. Isso. Eu entrei no ano de 2006, eu fiz experiência vocacional no COV, na comunidade
dos pobres servos da Divina Providência. Uma vez por mês eu ia lá para o COV e lá fazia um final de semana de momento formativo, onde era o nosso formador, e na época era o reitor do seminário, que era o padre Anésio Ferla. Né? Muita gente que está nos acompanhando conhece o padre, e se você conhece o padre Anésio, coloca aqui nos comentários a sua experiência com o padre Anésio, põe aqui no comentário. Com toda certeza você conhece, muita gente aqui conhece o padre Anésio. E com o padre Anésio a gente fazia essas experiências até que em dezembro de 2006, numa conversa pessoal, o padre Anésio chamou um por um, e na minha vez ele perguntou se eu queria me ingressar no seminário, e eu disse que sim. E lá eu fiquei 2007 e 2008 como interno. Morei 2 anos no COV. Lá foi muito bom, muito bacana, onde eu aprendi muito mais sobre a igreja. Lá é o primeiro passo para a vida religiosa, para a vida sacerdotal, seja para ser um sacerdote, seja para ser um religioso, ou seja para ser um leigo consagrado, para ser um leigo um matrimonial, enfim. O COV foi algo que me ajudou a abrir janelas, abrir horizontes na minha cabeça, no sentido de aprendizado sobre a Igreja Católica. E lá eu fiquei, como disse, 2 anos, 2007 e 2008, mas já com o padre Gilberto Bertolini era o nosso reitor. O padre Anésio saiu no início de 2008, ou melhor, 2007, e ele saindo veio o padre Gilberto Bertolini. Se você conhece também o padre Gilberto, põe aqui nos comentários a sua experiência que você teve com o padre. É muito conhecido, muito conhecido. Com o padre Gilberto Bertolini. Muito bom padre também, um ótimo sacerdote. Admiro bastante, sempre admirei, desde a época que a gente convivia junto, tanto ele quanto a comunidade religiosa por inteiro. E se você conhece os pobres servos, põe aqui também a sua experiência com os pobres servos. E dando mais ênfase, né, uma resposta melhor à sua pergunta, quais foram os fatores que me levaram a me ingressar na vida religiosa, né? No caso, não a me ingressar porque eu não me ingressei na vida religiosa de modo geral, mas eu participei, eu criei um certo vínculo com a vida religiosa no sentido de estar ali absorvendo conhecimento, e se eu fosse adiante, hoje com toda certeza já teria aí 10, 15 anos de padre, né, sendo padre. Mas o que me levou a participar do COV foi justamente esse amor pela igreja, né? Porque, como eu disse, eu fiquei 12 anos sendo coroinha, né? Independente de 8 servindo no altar e 4 ajudando os meus coordenadores, mas foram 12 anos dentro do grupo. E o meu coordenador na época era Raimundo. Não sei se você conhece Raimundo Coelho, Raimundo, grande Raimundinho. Também todo mundo conhece, né, pessoal? Daqui da área, com toda certeza. Aí tá... Com toda certeza, todo mundo conhece Raimundo, né? E aí eu saí só saí do grupo de coroinhas porque eu fui me ingressar no seminário, né? E eu fui justamente, como eu disse, o que me levou a me ingressar, né? Foi o amor pela igreja. Eu queria conhecer mais da igreja, eu tinha sede de conhecer mais da igreja, eu queria aprender mais sobre a igreja, e eu tinha também, logicamente, um desejo de ser padre, né? Eu tinha muita vontade de ser padre, mas aquela curiosidade de saber se é realmente isso para mim ou não. Pensei em fazer um processo de discernimento vocacional em casa, porém fui aconselhado a me ingressar no seminário justamente por isso, porque no seminário eu iria ter... Seminário é como a gente chama, né? Como a gente chamava, mas a gente chama de convento, que dá no mesmo, tá? E lá no convento ou no seminário, a formação é maior
para você ser um sacerdote, né? E aí eu falei, eu não posso ir, porque eu não tenho certeza se é isso que eu quero, eu não tenho certeza se é isso que Deus quer de mim. Mas aí eu fui entendendo que nesse processo, no COV, seria para um período de discernimento. Lá não é ainda o estudo propriamente dizendo para ser padre. É um processo de discernimento, onde eu posso passar 1 ano, onde eu posso passar 2, onde eu posso passar até 3 anos lá, né? Acredito que mais de 3 anos não é possível, mas no máximo 3 anos lá fazendo esse processo de discernimento vocacional. E ao final desses 2 anos, eu conversei com o padre Gilberto Bertolini, e aí falei que não queria dar seguimento, ir para o próximo passo, que eu já iria viajar para iniciar mesmo os estudos de ser sacerdote. Eu falei com ele que eu não queria, porque eu entendi que a minha vocação, o que Deus quer de mim, o que Deus queria de mim para aquele momento, e o que Deus quer de mim é uma outra vocação. Então, no caso, essa decisão que você tomou foi depois de todo um discernimento vocacional lá dentro do seminário, né? Exatamente, dentro do seminário, dentro do COV, lá é um processo interessante, porque não se fala somente sobre ser padre. Lá se fala, pelo menos na minha época, o que ensinava lá é o discernimento vocacional. Tá? A gente aprendia sobre a igreja, os dogmas da igreja, a espiritualidade da igreja, a gente tinha formação sobre o catecismo da igreja, a gente tem conhecimento, eu tenho conhecimento sobre o catecismo da igreja, sobre a Bíblia, sobre tantas outras coisas, mas o foco nessa etapa, nesse primeiro momento, não é a formação religiosa para ser padre, e sim, como você perguntou agora, o discernimento, o que é que você entende que Deus quer para você. Essa resposta não é o padre que dá, não é o bispo, não é o papa, é o próprio Deus que dá. E quem escuta não é o papa, não é o bispo, não é o padre que escuta e lhe dá um recado. Claro, em casos excepcionais pode acontecer, mas de modo geral somos nós mesmos que abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre a nossa mente para entender aquilo que Deus fala para cada um de nós. E aí no final de 2008, como eu disse, conversei com o padre Gilberto e pedi a minha dispensa do seminário, porque a minha vocação não era para ser sacerdote. Nesse tempo de seminário, qual foi o grande sentido que ficou no seu coração, até mesmo para dizer para os jovens que nos acompanham, com relação à vocação? Lá dentro, o que mais te prendeu assim, de certo sentido, no seminário, até a sua decisão em sair? Mal que foi te prendeu assim para você falar que o seu coração se alegrou dentro do seminário, e o que você pode dizer dessa alegria para esses jovens que nos acompanham? Eu vou responder essa pergunta dar uma resposta muito rápida, com uma frase a definição de vocação que o padre Gilberto fazia para a gente lá. Eu aprendi com o padre Gilberto, porque de modo geral eu entendia o que é vocação. Vocação é chamado, né? Aí do latim, do grego, não sei o que lá, vocare, isso, aquilo outro, né? E tudo isso que a gente já sabe. Mas ele dizia de uma forma interessante e até dinâmica. Ele fazia uma dinâmica que dizia assim, ó, aqui você entende com a letra A, né? O V, a vocação é um chamado de Deus a serviço, arregaçando as mangas dos irmãos. Vamos lá de novo. A vocação é um chamado de Deus a serviço dos irmãos. Então, a definição, Leonardo, de vocação... Quem aprendeu essa dinâmica aí que a André acabou de ensinar, bota nos comentários aí, eu aprendi e vou praticar. Vamos lá. Porque a vocação é realmente como diz essa dinâmica do padre Gilberto Bertolini, né? É um chamado de Deus a serviço dos irmãos. Então, muita gente serve os irmãos, Deus chama para a gente servir através do matrimônio, através do sacerdócio, através de ser um catequista, através de tocar um violão, de cantar, através desse momento de bate-papo descontraído, de uma leve formação, de uma leve dinâmica,
onde a gente está passando aqui, porque eu não poderia ser um padre e ser um padre frustrado, sabe? Um padre cheio de vontades. E eu vou ser sincero, né? Eu vou ser sincero, eu não seria um bom padre. Eu sei que se eu fosse um padre, eu iria ser um padre muito esforçado. Muito esforçado. Mas pelo meu esforço eu poderia cumprir a minha missão com maior tranquilidade, mas pelo meu esforço, né? Pela minha renúncia, porque eu não estou dizendo que padre não se esforça, não estou dizendo que padre não renuncia às coisas do mundo, os prazeres da vida, e a gente sabe, né? Os prazeres da carne, por exemplo, e alguns outros tipos de prazeres também. Tá? Não estou dizendo que o padre não sofre por essas questões. Porém, eu entendendo do jeito que eu sou, né, porque não é a minha vocação. Não é a minha vocação. Eu iria triplicar esse meu esforço, com toda certeza, para continuar firme à igreja, para continuar firme a Deus, ou então eu passaria sendo padre 10, 20 anos e depois eu pediria minha renúncia, como infelizmente acontece com alguns, poucos, mas acontece com alguns sacerdotes. Seria tipo uma pessoa sem a vocação, né? Que fez todo o discernimento, mas vamos dizer assim, que ela teimou naquele caminho. Exatamente. Por alguma vantagem, alguma outra coisa que ela almejou, não é isso? Exatamente. Basicamente isso? Tanto é que lá também no seminário, no COV, no convento, algo que era ensinado pra gente era um ditado, não um dizer. Na verdade não é nem um ditado, é um dizer que diz assim: vocação acertada, mais ou menos assim, tá? Vocação acertada, futuro feliz, né? E vocação errada, o futuro com toda certeza não será feliz. Eu não iria ser feliz sendo um padre, embora eu pense que seria um bom padre, tá? Como questão de administrar, como questão de celebrar, como questão de amar a igreja, com toda certeza eu seria um ótimo padre. Porém, por outros pontos, o padre ele precisa ser completo, né? Não pode ser pela metade. Ele não pode ser um padre somente para, como diz o povo mais velho, né, rezar missa. Não pode ser somente um padre de rezar missa. Essa semana, até uma experiência bem rápida, também não vou dizer o nome porque eu não conheço esse padre. Sei quem é, mas não conheço, não tenho intimidade. Aquele que eu conheço, eu falei o nome aqui, né? Por exemplo, padre Anésio, que foi meu formador, o padre Gilberto Bertolini, de repente posso falar algum outro aqui. O padre Ari, padre Arivaldo Aragão, ali para mim é o grande exemplo de padre. Então aí eu falo o nome porque eu tenho ou tive um dia intimidade com esses padres. E aí, como eu disse, essa semana eu estava passando e vi um padre fazendo Cooper, fazendo caminhada. Eu não conheço, como eu já disse, mas e aí eu olhei para esse padre e falei: ali é o padre fulano de tal. Eu sei o nome dele, mas como não tenho intimidade, não vou citar o nome aqui. E ele fazendo a atividade dele, a atividade física, a sua caminhada, de modo tranquilo, né? De modo tranquilo e natural e feliz, né? Um padre feliz, porque ele está na vocação acertada, ele está na vocação certa, né? Porque não é porque a pessoa é padre que ele vai deixar de fazer coisas que você ou que você pode fazer, né? Claro, tem coisa que é própria do padre. Celebrar missa, por exemplo, atender uma confissão, um certo nível de aconselhamento no sentido principalmente de direção espiritual ou algumas outras coisas. Tem sacramento da igreja que só o padre pode executar, vamos dizer assim, né? A exemplo do sacramento da comunhão, da Santa Missa e da confissão também. E alguns outros pontos também que é próprio do padre, né? Tem aqui no Catecismo da Igreja Católica. Como tem alguns pontos também que só é próprio do matrimônio, tem alguns pontos que é próprio do cara que toca violão, enfim. Não é todo mundo que sabe fazer, não é todo mundo que vai fazer isso. Mas, com isso, o padre, ele pode sim fazer o que é próprio, que ele pode fazer, ele pode ter uma vida normal, né? Como eu tenho uma vida normal, você tem uma vida normal também. E você tem a sua vida normal, só que assim, cada um faz de acordo com aquilo que é próprio.
É isso aí, pessoal. E que bom percebermos o toque, né? O toque de Deus em cada momento seu discernimento vocacional, né? Então, louvado seja Deus por isso. André, me responde só mais uma coisa, com uma curiosidade que eu estou aqui, que você citou até no início aí, mas eu estou aqui pensativo também, né? Com tudo isso que você já nos compartilhou conosco, né, sobre seu discernimento vocacional, qual foi o ponto que você fez pensar em deixar a igreja, em ir para uma igreja evangélica, ser, né, um evangélico, de deixar todo esse material que você já teve para ingressar na igreja evangélica? Isso aí aconteceu há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, quando eu ainda era coroinha, né? Já tinha uma certa raiz, né? Já estava fincada e já tinha uma certa raiz, porém eu fiquei impressionado uma vez que, por uma pessoa muito próxima, um primo meu, né? Eu até já lhe contei essa experiência. Ele conversando comigo e ele me convidou para ir à igreja evangélica, para a igreja protestante. E eu falei que não iria, mas aí ele começou a fazer antigamente tinha muito isso. Hoje eu acredito e espero que o respeito seja maior, não da pessoa de que eu estou falando, mas dos cristãos de modo geral, seja ele cristão católico, ou seja ele cristão evangélico, protestante ou algumas outras denominações. Espero que o respeito seja maior. Mas naquela época, embora já tinha raízes, mas eu tinha ainda pouca bagagem, né? Pouca bagagem aqui na minha cabeça, aqui no meu coração. Aqui tinha raiz, mas aqui é a bagagem, aqui é o conhecimento. Eu tinha pouco conhecimento, pouquíssimo conhecimento. Embora tinha muita formação dentro do grupo de coroinha e absorvido também na catequese, né? Mas e aí ele me chamou, pegou a Bíblia e foi me mostrando alguns trechos da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, e foi me mostrando muita coisa. Eu fiquei impressionado. Aí eu fiquei pensando, será se eu estou na religião errada? Será se Deus quer que eu vá para a igreja evangélica, para a igreja protestante? E aí fiquei abalado. Eu confesso que eu fiquei abalado. Foi a única vez que eu me abalei para sair da igreja. E aí eu vou contar para você a experiência do como foi que aconteceu. Porque assim, é sempre bom estar compartilhando esses momentos, porque pode ser dúvidas, né, pensamentos de várias pessoas que vão nos assistir ou já estejam nos assistindo, né, que às vezes fica com muitas dúvidas com relação à igreja católica. Então, você dando esse belo testemunho seu, pode esclarecer muita coisa para a gente, né? Exatamente. E esse testemunho, ele vai realmente, com toda certeza, ajudar você. Porque assim, nesse dia, a mão de Deus agiu na minha vida de uma forma muito grande. Eu já tive várias experiências em que eu pude perceber a mão de Deus agindo na minha vida. E vou ser um pouco mais ousado, vamos dizer assim, e vou ser um pouco mais direto também. O meu anjo da guarda, agindo na minha vida. Já tive momentos explicitamente compreendido por mim de que ali foi o meu anjo da guarda fazendo por mim. Mas aí eu vou dizer a mão de Deus, né? Olha só como foi que aconteceu. Ficamos combinados de que nesse dia, se eu não me engano, foi um dia de terça-feira ou foi um dia de quarta-feira. À noite eu iria para a igreja dele, participar junto com ele, e ele falou, chegando lá na igreja, no momento que o pastor, geralmente é no final do culto, assim disse ele, fazer o apelo, dizer quem quer se converter, quem quer aceitar Jesus, você levanta a mão e diz que quer aceitar Jesus, e aí você vai ser bem-vindo na igreja e tal, não sei o que. Eu fiquei pensando e já tinha tudo programado para eu realmente fazer isso. O dia foi bacana, não tava tranquilo, um dia ensolarado, tudo tranquilo, tranquilão mesmo. E aí, beleza, cheguei em casa de tardezinha, isso eu passei a tarde inteirinha com ele conversando, né?
ele mostrando muita coisa na Bíblia, e eu sem pouca bagagem fui lá entrando na onda, né? Por isso que eu falo para você, e por isso que é interessante esse momento aqui, porque você vai aprender sobre a igreja, né? Isso vai ajudar você tanto a criar raízes quanto a ter bagagem para quando algo desse tipo acontecer. E aí ficou tudo certo de que eu iria para a igreja dele nesse dia à noite. Cheguei em casa à tarde, final da tarde, falei com minha mãe que iria sair à noite, mas tu vai sair mais quem? Eu vou sair mais meu primo e tal, enfim. E aí, vai pra onde? Eu vou pra igreja. Mas tu não já vai pra igreja domingo? Tu não já vai pra igreja uma vez dia de segunda-feira, a cada um mês tu não vai? Não, eu vou pra igreja dele. Tem certeza? Eu falei, tenho. Mas é isso mesmo que tu quer? Eu falei, é isso mesmo que eu quero. E aí, tomei meu banho, me arrumei, coloquei até uma roupa social, uma roupa que eu tinha, bem social, fiquei parecendo um crente mesmo, né? Fiquei parecendo um protestante evangélico. Peguei a minha Bíblia católica, a minha Bíblia é Ave Maria, até hoje eu tenho ela, minha primeira Bíblia está comigo até hoje. E eu tenho outra também, mas eu tenho a minha primeira até hoje. E aí fiquei com minha Bíblia, já posicionei debaixo do braço, como eu vou colocar esse catecismo aqui, né? Já posicionei debaixo do sovaco e falei, só vou esperar ele chegar. E aí fiquei esperando. Detalhe, começou a chover, né? E isso já era, o combinado foi que ele passava lá entre torno de 6h15 para 6h30, que o culto começava às 7 horas, e já começava um negócio lá, e depois o culto 7h30, e enfim, é esse horário que ele iria, né? E aí beleza, fiquei esperando, 6 horas já estava pronto, sabe quando você está ansioso, com vontade, com aquela coisa, estava prontinho, quando pensar que não, tchau, caiu o toró. E choveu, e aí não alagou tudo, né? Mas choveu o suficiente para chegar às 6h30 e ele não ter chegado ainda. E eu falei, ele vai chegar. E amanhã, será se ele vem mesmo? Disse que vem que horas? 6h15, mas já é 6h30, mas vai vir, que começa 7h30 o culto. E aí fiquei esperando, e aí ficou aquele chuviscozinho, aquele resto de chuva. E eu saía e olhava e nada de chegar, e nada dele chegar, nada dele chegar. Deu 7 horas e nada, deu 7h30 e nada, deu 8 horas e nada. Quando deu 8h30, eu falei, o culto já deve estar quase terminando, né? Como ia começar às 7h30, deve ser que terminou 8h30, 9 horas, então vou me desarrumar. E aí me desarrumei. Detalhe, no dia seguinte, depois, em outro dia, em outro momento, ele nunca mais tocou no assunto comigo de ir para a igreja, não me justificou, não me deu uma satisfação. Olha, Júnior, eu não fui por isso, isso e isso. E também eu não falei nada para ele. Cheguei de noite, fiz o meu sinal da cruz, rezei meu Pai Nosso, rezei a Ave Maria, a oração do Santo Anjo da Guarda. E aí, pedi entendimento ao Senhor. E as coisas aconteceram. Nunca mais, pelo menos dele com relação a mim, nunca mais houve esse papo, né? E ali cessou, aquilo ali parou e aquela coisa, né? Como tem uma passagem na Bíblia, né, que diz assim, a glória da segunda casa será maior que a primeira, né? E aquilo ali serviu para fortalecer a minha fé. Não foi, tá? Mas eu posso dizer assim, como se fosse... E aí é uma expressão que você usa muito, um divisor de águas, né? Não foi, mas é como se fosse um divisor de águas. A partir daquele momento eu entendi, é aqui que Deus me quer, é na igreja católica que Deus me quer, não é em outra religião, não é em outra igreja. A partir daquele dia, nunca mais ressoou na minha mente a hipótese de sair da igreja, né? Tanto é que eu digo que o meu amor é da igreja, meu amor é da igreja católica. Como dizia nosso querido, saudoso padre José Duzzi, né? Eu não entendo, mas ele é italiano, tudo bem, porque escreve doce, mas se fala Duzzi. Ele dizia Duzzi, todo mundo fala Duzzi, mas tudo bem.
Padre José, ele dizia assim: eu amo a igreja. Que essa frase é antiga, né? Acho que desde a época do Papa São João Paulo II, né? Eu amo a igreja. Ele dizia assim, ele completava: eu amo a igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Isso aí todo mundo já conhece, tá? Mas ele falava, ele repetia muito isso. E quando todo mundo terminava, que todo mundo falava, a comunidade, a paróquia onde ele estava celebrando, falava junto com ele, que ele dizia, toda a missa ele falava isso. Eu amo a igreja una, santa, católica, apostólica, romana. E aí ele completava no final, e perseguida. E assim, enquanto eu for da igreja, enquanto o Leonardo for da igreja, enquanto você for da igreja, com toda certeza, nós seremos perseguidos. E eu não estou dizendo aqui não pelos protestantes, tá? Ou somente, mas perseguidos pelo mundo, né? Porque não é fácil ser católico. Não é fácil ser católico. É muito difícil hoje a gente ser, principalmente ser fiel à igreja católica. Não é fácil. Mas a perseguição sempre haverá. E o que vai nos fazer permanecer na igreja é justamente o início dessa frase, o amor. Eu amo a igreja, o amor pela igreja. Isso aí, que belíssimo testemunho, né? Que Deus te abençoe cada vez mais. E que dessa essa perseverança, né? Que você foi desde criança e permanece até hoje. Então só temos a louvar e agradecer a Deus. Quem assistiu o tocado aí pode deixar nos comentários também, pode fazer perguntas que eu tenho certeza que ele, no momento oportuno, vai estar respondendo. E é isso aí, que Deus seja sempre glorificado em nossas vidas, juntamente com seus anjos e seus santos. Então é isso, pessoal. Nós vamos encerrar esse momento aqui com o momento oracional, que não pode deixar de faltar. Sempre vamos ter esse momento oracional, de modo especial no final, tá? E peço para você acompanhar a gente também. Só mais uns 3, 4, 5 minutinhos, depende. Mesmo quando a gente tiver convidado também, sempre teremos o nosso momento oracional no final. Seja podcast, seja entrevista, seja o que for. Sempre um momento oracional, porque, como diz o nome do canal, espiritualidade católica. Então temos que ter espiritualidade, né? E antes, assim, a gente finaliza essa música e já o nosso momento oracional e finaliza esse vídeo. Mas eu peço para você deixar o legalzinho, você que nos acompanhou até aqui. Não esquece de comentar, compartilha também esse vídeo para os seus grupos, os grupos que você participa na igreja. Compartilha para as pessoas que você... E para católico mesmo, né? Não adianta, não é que não adianta, mas talvez seria até uma falta de respeito, não seria muito legal você mandar esse vídeo para quem não é da igreja, porque não vai interessar para a pessoa. Mas se você enviar para alguém que é da igreja, aquilo ali vai ajudar a fortalecer a fé de quem já é da igreja, de quem já é católico, né? E eu penso, Leonardo, que no momento a gente está precisando fortalecer tanto a nossa fé, quanto a fé das pessoas que participam da nossa igreja, né? Então é como se diz, é primeiro a gente arrumar a nossa casa e com a casa arrumada a gente buscar outras pessoas para agregar. A princípio, mande para pessoas católicas, para seus grupos, para pessoas que você conhece da sua comunidade, da sua paróquia. Compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que isso vai nos ajudar. Quem sabe a gente conseguindo a quantidade de inscritos suficiente, quanto antes a gente vai abrir live, aí já não vai ser mais vídeo, ter edição. Hoje a gente vai editar aqui, cortar algumas partes, é natural. Como o Leonardo falou em alguns momentos, né? É um bate-papo descontraído. Então aqui a gente não precisa ter segredo. Simplesmente ficar ali, aquela coisa, sempre muito corte, muito detalhe. Não. A gente fala, a gente bebe água, tá? A gente toma água, a gente pega o violão e bate na mesa, como você pôde ver enquanto o Leonardo estava falando, o violão batendo aqui, né? Aqui a gente se mexe e a cadeira balança. Detalhes que acontecem, né? A cadeira balança. A gente tem um pedestral e não tem o outro. Aí aqui, ó. Na força do MUC. Na força do MUC, vamos providenciar um outro pedestral também.
E a gente tem outras câmeras aqui, tá? Só que a gente não sabe, não consegue ainda, a gente está estudando sobre isso. Mas até então tem eu e o Leonardo. Quer nos ajudar? Nos ajude também com isso. Porque assim, com a sua experiência, com o seu saber, tá? Você pode falar pra gente, olha, para fazer um podcast, a gente tem as coisas, só que a gente não sabe fazer ainda muita Tudo coisa. início ainda, né? Tudo No amadurecendo início. ainda. Assim. Exato, a gente tem que aprender. A gente tem o notebook, tem a mesa de som aqui, tá na mesa, tá ligado na mesa, tá plugado ali na câmera e tá filmando. Tem outras câmeras aqui, porém a gente não sabe fazer interligação, né? Aí em alguns detalhes a gente cortou não, na edição, aí focou somente eu. Na fala dele, em alguns detalhes, tá somente ele. E assim a coisa vai acontecendo, né? Mas agradeço a você que esteve conosco até aqui. A ideia de fazer esse momento aqui oracional, esse podcast, esse bate-papo, a princípio, a ideia é minha e do Leonardo. A gente tá junto nessa empreitada aí, nessa mais nova empreitada. E faltou falar sobre a experiência do Ministério Tempo Novo, mas aí na semana que vem você vai estar aqui com a gente de novo, nós vamos falar sobre isso. E quem vai falar sobre isso vai ser o nosso amigo Leonardo. Valeu, vamos lá. Então vamos pedir a Deus, convido você a fechar os seus olhos. Pode manter o celular ligado, deixe o celular ligado, se você está ouvindo pela TV, pelo computador, pelo notebook. Convido você a fechar os olhos e pedir a Deus que renove a sua fé, porque nós precisamos ser renovados todos os dias. Nós precisamos ser restaurados, nós precisamos ser ingressados na nossa fé da igreja todos os dias. Então, que o homem velho, que a mulher velha, que o jovem, que o adolescente, que a criança velha, dê espaço para um homem novo. E todos esses adjetivos, né, novos. Pessoas novas que vão fazer a Igreja Católica ser renovada. Mas como disse, primeiro a gente precisa ajeitar a nossa casa, renovar a nossa casa, a casa do nosso coração. Por isso tudo aquilo que há de ruim dentro de mim, dentro de você, que seja mudado, que seja tirado e que você seja, assim como eu, assim como o Leonardo, restaurados e reconfigurados com a vontade do Senhor, com a presença de Deus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração
precisa mais de ti. Só temos a louvar, Senhor, e agradecer teu santo nome, por esse momento maravilhoso de estarmos na tua presença, Senhor. Tantos corações foram tocados pelo testemunho do André, que vão refletir, vão pensar, né? Refletir cada vez mais a sua caminhada, a sua vocação. E esses que ainda nem tinham escutado ainda a palavra vocação, Senhor, que o Senhor possa passar à frente de cada situação, que essa pessoa possa refletir na sua vocação, meu Pai. Porque a igreja precisa de mim, a igreja precisa de você, de todos nós, para dar testemunho de fé, para sermos cristãos mais autênticos na palavra de Deus. Então, que essa canção nos ajude cada vez mais a renovar esse coração que muitas vezes para na fé, trava ali no discernimento vocacional e ficamos ali estagnados. Mas que o Senhor vem com o Espírito Santo e desce sobre cada um de nós, sobre os nossos corações. Dá aquele ânimo, Senhor, cada vez mais no nosso coração para que ele possa reagir na fé. Que o nosso coração possa ser mais ardentes na fé para levar para os nossos irmãos. Como o André mesmo falou, a primeira casa. Voltar ao primeiro amor para que nós possamos cada vez mais ir além, Senhor. Ajuda-nos, no Pai. Ajuda-nos a ser maiores exemplos. Ajuda a ser maiores cristãos. Então, com a mão no coração, vamos pedir essa renovação com essa canção novamente. Renova-me, Senhor Jesus. Peça com fé. Peça cada vez mais com coragem, pedindo mesmo para que o Senhor renove o seu coração nesse momento. Vamos cantar forte, cantar unidos na presença de Cristo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Pegue teus braços, canta assim, ó. Porque tudo que há se entrega a Ele dentro de mim precisa ser mudado. Precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração Canta com fé, precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Mais uma vez, renova-me. Canta forte. Renova-me, Senhor Jesus. Ergue teus braços, já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Canta pra Ele, porque tudo que há. Porque tudo que há dentro de mim peça com convicção, precisa ser mudado. Precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há. Porque tudo que há dentro do meu coração. Fala pra Ele. Precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Canta pra Ele, precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Eu tenho certeza, plena certeza que essa abertura de coração está acontecendo em mim, em você, em todos nós. Então aproveita essa graça.
Tem um grande santo da nossa igreja chamado Santo Agostinho, que ele nos ensina que nós não podemos deixar a graça que passa. Não podemos perder a graça que passa. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que muitas vezes já sentiu num momento abalado na fé, falou, meu Deus, cadê aquele coração que eu tinha? Cadê aquele coração que eu amava tanto, que te louvava, te agradecia a todo momento, e que eu acabei perdendo, Senhor, infelizmente, por tantas distrações que o mundo nos dá, por tantas coisas que vêm justamente para isso, para tirar o nosso foco de fé. Fala, Senhor, eu já te louvo e te agradeço, meu Pai, por esse momento, por estar me devolvendo esse coração, Senhor. Me ensina agora, Senhor, a cultivá-lo. Me ensina, Senhor, a estar nesse caminho de fé e que eu possa não parar mais, Senhor. E eu rezo por todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu rezo, Senhor, por esse início de projeto. Eu rezo por toda e qualquer situação que as pessoas venham a estar sentindo, meu Pai. Vem, Senhor Jesus, vem Espírito Santo, vem Maria Santíssima, sobre cada coração, sobre cada pessoa que precisa, Senhor, que está rogando pela Tua graça. Renova, Senhor, renova cada vez mais tudo aquilo que precisa realmente ser renovado para que esse cristão, para que esse servo, para que esse pobre servo, para que essa pessoa que esteja acompanhando esse humilde momento de oração, que as pessoas se abram, Senhor, à graça, assim como nós estamos cada vez mais nos abrindo à graça da Tua misericórdia. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual. Ergue teus braços assim lá pro céu e renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Feche teus olhos. Jesus. Entra em clima de oração. Põe em mim seu coração. Põe em mim seu coração. Mais uma vez, renova-me. Sim, Senhor. Precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí. Para sempre seja louvado. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a mim, a Leonardo, a você que está nos acompanhando, e até a próxima, tá bom? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Valeu. Gostei, foi bacana. Olha só, para quem ficou até agora, né, deu vontade de tocar algumas músicas calabrianas, né? Como já está longo, já está avançado, eu vou gravar algumas músicas calabrianas essa semana e vou colocar aqui no canal e vou deixar o link do vídeo na descrição. O primeiro link da descrição vai estar o link do vídeo
E aí você que está assistindo depois, você clica lá e acompanha algumas músicas calabrianas para matar a saudade. Você que é calabriano, seja interno ou seja ex-calabriano, né? Enfim, São João Calabria, Dom Calabria. Valeu, galera. Um abraço, beijo. Acabou.